No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância de você ter uma boa estrutura e de você buscar sempre otimizar para deixar ela ainda melhor. Fiquei uns dias sem gravar, né? Se você não me conhece, eu sou o Alexandre, trabalho com dados há 3 anos, estou aí no mercado digital há uns 5 anos, no mercado de tecnologia ainda há mais tempo. E eu tô aqui hoje para falar sobre as estruturas que a gente acaba tendo quando a gente vai tratar dados, né? Quando a gente monta algumas coisas para alguns fluxos para deixar o nosso trabalho ainda mais fácil no dia a dia. Mas é muito bom a gente ir sempre evoluindo isso, né? Eu lembro que quando eu comecei no mercado digital, acho que eu até comentei isso em algum vídeo meu, mas lá no começo eu precisava recolher dados de grupos do WhatsApp. E ainda não sabia nada de automação, coisa assim. E eu lembro que na época era muito pouco utilizado, pelo menos nos lugares que eu conhecia já do mercado, né? E a gente acabava tendo que abrir todo dia ali e fazer uma, uma consulta manualmente em cada grupo para ver quantos leads, quantas pessoas tinham dentro do grupo e anotar esse dado, né? Então, depois eu busquei melhorar e criar uma automação para isso. E aí o trabalho foi ficando mais fácil. Só que chega um ponto que a estrutura ela acaba te deixando quase que refém, sabe, dela mesma. Você acaba. Um barulho aqui do fundo que meu filho tá aqui do meu lado. Mas você acaba ficando às vezes refém da tua própria estrutura, né? Porque. Filho, vai Eu lá. tô lambendo Então tá bom. chocolate. Tá comendo um bolo de chocolate aqui. Você acaba às vezes ficando refém da tua própria estrutura. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar com webhook. Primeiro, nas primeiras vezes que eu utilizei, é, acontecia de às vezes o servidor que recebia os dados ficar fora ou ter algum problema com o aplicativo que enviava os dados. E aí eu acabava perdendo esses dados, tendo que fazer um, um upload manual ali deles, né? Uma importação manual e seguia dessa forma, né? Aí o tempo passou, no começo era fácil de fazer isso, porque eu estava atendendo um projeto, estava trabalhando ali em um negócio específico. Tudo bem, uma vez que acontecesse isso, eu ir lá, pegar esses dados e subir manualmente, né? Só que isso começou a ficar mais frequente. Primeiro que daí você tem que investigar o porquê isso está acontecendo, né? Às vezes é um problema da tua parte, se você está hospedando alguma coisa, ou às vezes é instabilidade na plataforma que você está usando, você tem que procurar outra, enfim, aí você começa a investigar, né? Mas, supondo que isso aconteça às vezes, né? Você começa a tomar algumas medidas para diminuir isso, né? Então, no caso, com o webhook, eu comecei a entender, né, o porquê isso ia acontecendo, mas ainda sem fazer nenhuma mudança. Então, o tempo passou, eu continuei importando os dados manualmente. Aí, um tempo depois, eu comecei a atender vários clientes. E aí, começou a ficar um negócio que, tipo, eu não tinha mais paz. Tipo, não que fosse acontecer alguma coisa, que meus clientes ficavam me cobrando, coisa assim. Mas sabe aquela sensação de você não poder fazer nada tranquilo? De você, tipo, ter que sair pra ir tomar um sorvete com a tua família e você ter que estar ali no celular vendo se não vai dar algum problema e você vai ter que pegar o computador e resolver. Eu tava assim, não conseguia dormir direito. Teve uma época que eu não conseguia dormir direito por causa disso. E aí eu comecei a entender, cara, o que que eu posso fazer pra melhorar? O que que eu posso fazer pra ir deixar uma estrutura mais completa? Não pode ser que todo mundo que trabalha com tecnologia vive isso, né? E eu já tinha trabalhado em outras empresas que têm estrutura parruda, assim, em tecnologia. Eu sabia que não era desse jeito que as coisas funcionavam. Então, comecei a investigar, entender o que que eu podia melhorar. Aí no caso do webhook específico, eu descobri não, né? Eu
É, meio que descobri, na verdade, eu conhecia já, assim, de ter ouvido falar de conceito, tudo, mas nunca tinha utilizado. Então eu, de fato, comecei a utilizar as filas, né? Cheguei nas filas e isso foi um mundo novo pra mim. Na verdade, primeiro eu conheci um tipo de fila que eu poderia utilizar ela, mas eu precisava hospedar. E aí, no caso, foi tipo bom por um tempo, mas depois eu percebi que se o meu serviço caísse igual ela ia, igual ia ter problema. E assim, não que eu não vá sempre otimizar o meu serviço, eu posso estar sempre melhorando ele, mas principalmente quem trabalha no mercado digital com lançamento sabe que às vezes você está trabalhando numa campanha e recebe um pico de inscrição, ou quando tem abertura de carrinho, que o servidor às vezes sobrecarrega. Enfim, tem alguns momentos que isso pode acontecer, ou até mesmo é, pessoas mal intencionadas na internet, né, podem fazer alguma coisa contra o teu site, ele ficar fora do ar. Então, o teu serviço, enfim. Então eu tive sempre essa preocupação assim, cara, e se cair? E se der algum problema? E aí foi nessa que eu fui tentando encontrar, cheguei na fila que eu mesmo tinha que hospedar. Já foi um avanço, mas ainda assim era um problema, né? Digo que foi um avanço porque muitas das vezes que eu ia tratar esse dado do webhook, acontecia algum erro e às vezes eu perdia ele ali. No tratar o webhook, perdia, dava um erro na execução ali do tratamento e eu perdia ele. Então, com a fila eu consegui organizar para eu não perder nenhuma execução que chegava. Mas podia acontecer de cair tudo e não chegar esse dado. Então foi aí que eu fui atrás de outro tipo, outro modelo e acabei chegando na fila da Amazon. Que aí foi, assim, nossa, outra vida. Depois que eu conheci, que eu montei uma estrutura lá, cara, aí foi coisa linda, porque os dados antes de chegar no meu sistema, chegam ainda na própria Amazon. E aí a Amazon, lá dentro eu organizo para distribuir para uma fila e só depois eu consumo essa fila. Então é um negócio que, tipo assim, pra dar um problema de eu perder o dado, só se a Amazon cair. E se a Amazon cair, cara, caiu metade do mundo, assim, caiu Terceira Guerra Mundial, sei lá o que aconteceu, né? Então, é, é um negócio que ficou muito bem organizado, assim, depois que eu implementei isso, que tava tudo funcionando, eu pude ficar tranquilo, assim, né? Pude voltar a ter boas noites de sono e, e cara, foi um processo. E aí eu tô contando essa história só pra elencar, né, a importância da gente estar sempre olhando e otimizando, né? No caso, eu poderia estar contente ali, né? Ah, tudo bem, cai aqui, eu vou ali e subo manualmente. Tipo, eu fazia isso no começo. Eu fazia e não ligava, vou subir aqui. Só que depois de um tempo, cara, isso foi me incomodando e eu poderia ficar bem com isso, sabe? Tipo, ah, não, tô fazendo isso aqui, tá, deu esse problema aqui, não tem problema, vou aqui, vou subir esse dado, não é nada e mais. Tudo bem, às vezes, se você pensar assim, vai levar o negócio igual, né? Mas quando a gente vai otimizando, isso fez com que abrisse portas pra mim de muitas outras coisas que eu nem tava contando. Eu pude montar uma estrutura muito mais robusta e conhecer muitas outras ferramentas só pelo fato de eu ir estudar aquilo e tentar descobrir a causa e tentar melhorar. Então, às vezes tem coisas que vão acontecer que você vai conseguir otimizar porque você captou paralelamente a uma solução que você estava buscando, né? Isso aconteceu aqui, né? Nesse caso, né? Eu fui ver a questão das filas e eu já descobri muitos outros serviços da AWS que seriam úteis ali para mim nesse estudo que acabei implementando depois. Então hoje a estrutura que eu uso é praticamente inteira na AWS e muitos serviços eu conheci por causa de ter ido atrás dessa estrutura de filas. E também é importante você procurar bons professores, boas comunidades para se informar também. Hoje em dia tem muita gente que fala de tudo, assim, mas é importante que você procure pessoas íntegras, assim, que tenham um trabalho de respeito mesmo, né? Eu tive em contato com
com uma pessoa muito boa que depois eu até acabei contratando uma consultoria dela para me ajudar em alguns pontos, que me ajudou a estruturar boa parte da infra do meu negócio. Não assim, a pessoa veio aqui e fez para mim. Não, só de, sabe, dar a direção certa. Isso fez com que eu avançasse muito também. E, e era isso, assim, que eu tinha para compartilhar hoje. É mais passar essa visão, assim, de como é importante a gente estar sempre melhorando a infraestrutura do nosso negócio, né? Buscando evoluir, buscando crescer. Isso é muito bom e é importante que a gente tenha essa postura, né? Essa postura de estar indo atrás de evoluir, né? A gente ficar estagnado, vai chegar uma hora que você vai ficar ultrapassado, né? Não adianta, ainda mais nos tempos que a gente vive, né? Onde cada tecnologia, cada coisa nova, parece que em pouco tempo já fica para trás, né? Então é mais ou menos isso. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve aqui no botão abaixo, clica no sininho, ativa as notificações. Eu vou deixar também aqui embaixo um link para um e-book que eu montei para quem está começando na área de análise de dados, quer conhecer um pouco mais, pegar um direcionamento do que fazer, do que seguir, que caminho ir. Eu deixei aqui embaixo o link para você se inscrever e baixar esse e-book. E é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no meu canal, não deixe de curtir, compartilhar, comentar aqui que é muito bom. Eu vou ler o teu comentário e vou responder. Valeu, um abraço, até mais.